E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson Marques. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre esse tema muito importante. 5 técnicas para você de vez acabar com todo medo de conversar com o surdo. Se você é zerado, se você tá no básicozinho ali, se você é nível intermediário ou avançado, você pode sim ser tendenciado a ter esse medo de como é que eu vou fazer? Como é que vai ser na hora? O que eu vou puxar de assunto? E se ele não entender? E se eu travar? E se der branco na hora? Você já passou por isso? Fala comigo se não foi verdade. Mas uma coisa que a gente precisa ter na nossa mente aqui hoje, e eu quero trabalhar isso com você, é que quando você tem base de sinalização mais técnica, você consegue conversar com qualquer tipo de surdo, sem medo algum. E hoje eu tô aqui para te ensinar a respeito disso. Vamos lá então pro vídeo. Primeira coisa que eu preciso falar com você: todo medo parte de uma insegurança que primeiramente existe na gente, né? É um sentimento, não se surge do absoluto nada, ele é um sentimento verdadeiro, mas muito se dá por não entender que a gente está preparado. Então, considerando essas coisas, primeira coisa que eu preciso te falar: qual é o seu conhecimento de Libras hoje? Como é que você se considera diante disso? Você tem um vocabulário vasto? Porque a gente tem aqueles casos de pessoas que sabem pouco, mas sabem desenrolar muito bem na conversa, com o surdo, enfim. Sabe usar das estratégias, né? Classificadores, datilologia, assim por diante. Mas por outro lado, você tem uma galera que sabe muito sinal. Já fez curso básico, não sei lá, já fez curso básico 2, básico 3, básico 4, acho que já está completando uma graduação de tanto tempo que faz cursos. Mas assim, infelizmente não tem a base porque aprendeu pelo método errado. E nesse método errado você já sabe que é fadado. Principalmente se você aprende por meio daqueles grupos de palavras, né? Hoje nós vamos aprender dos animais em Libras. Hoje nós vamos aprender sobre cores em Libras. Hoje nós vamos aprender as profissões em Libras. É importante você ter esse conhecimento? Sim, com certeza. Mas ele não pode sobressair sobre o conhecimento do dia a dia. Você precisa ter ferramentas para saber se comunicar, expressões do dia a dia, expressões para responder um surdo, expressões para conseguir puxar um assunto com um surdo, como fazer uma pergunta em Libras, como é que eu interpreto as perguntas principais. Isso é o que faz toda a diferença para você conseguir ter interação. E às vezes, se você não tem uma base muito fortificada, você está fadado a sofrer com isso. E é por isso que eu bato nesse quesito. Não vai aprender profissões em Libras, até porque padeiro talvez não necessariamente consegue ser uma palavra eficiente para você trazer para esse vocabulário. Talvez a profissão de arquiteto não vai trazer essa eficiência para a comunicação. Você vai aprender isso, mas primeiro eu preciso que você aprenda, primeiramente, cumprimentos, expressões como nossa, que maravilha. Não, isso é verdade que você falou. Parando para pensar, essas expressõezinhas que vão te ajudar para desenvolver a comunicação. Sim, claro. Eu acho que alguma coisa. Por quê? Quem? Por quê? Como? Você tá vendo como é que essas palavras fazem muito mais sentido de você absorver agora para conseguir alcançar o resultado que você quer? Que no caso, então, é a fluência na comunicação com o surdo. Então, primeiro ponto precisamos analisar se a gente está numa base boa e num método muito bom. Segunda coisa importantíssima, a segunda técnica que eu vou te ensinar primeira coisa que você vai buscar fazer planejar a conversa na sua cabeça. Mas e se o surdo for para outro caminho? Não tem problema, você pelo menos se programou para conversar com esse surdo. Mas eu não tenho nenhum surdo diretamente para comunicar. Não tem problema. Você vai começar a treinar para que a qualquer momento que apareça, você seja preparado. E se você tem, sei lá, um colega que é surdo, ou então uma criança surda lá na sua escola, ou alguém da sua igreja que está frequentando, vão começar a pensar, por exemplo, se está na minha igreja, tem um surdo frequentando lá na igreja, então eu preciso começar a desenvolver. Então o que eu posso pensar? Eu posso falar assim, a paz do Senhor. Eu posso pensar em palavras como em nome de Jesus, amém, Deus abençoe você. No contexto da escola, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Qual é a sua idade?
A gente vai criando essas relações em cima das necessidades que nós temos dentro do contexto que você está inserido. O importante é, eu vou pensar em perguntas que eu possa fazer para esse surdo, eu vou pensar em possíveis assuntos que eu vou desenvolver. Poxa vida, eu quero saber sobre a família desse surdo, como é que eu vou perguntar? Então eu vou pensar nos sinais importantes aqui, ó. Primeiro sinal é família ou família, pai, mãe, você tem irmãos? Ou então, por exemplo, filhos tem. Olha como é que eu vou começando a estruturar isso de uma forma bem mais concisa e mais direta. Então, esse é o ponto principal para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Terceira dica, tá bom? Depois de desenvolver bem técnica de preparo ali, a terceira dica é: quais são as estratégias quando me der um branco ou quando eu travar na sinalização? Eu vou te falar uma coisa bem sinceramente, bem sincero mesmo. Você vai travar. É natural. Não tive hoje alguém que chegasse pra mim e falasse bem assim: olha, se eu fiz minha primeira conversa com um surdo, eu não travei nada, não gaguejei, não sabe, esqueci sinal nenhum. Não, muito difícil isso acontecer, talvez até impossível. Então o ponto é estratégia, já que vai acontecer, eu vou me precaver. Até rimou, né? Mas como que eu vou me precaver? Primeira coisa, eu esqueci um sinal. Quais são as estratégias que eu já sei como eu vou trabalhar? Primeira coisa, datilologia. Você aprendeu o alfabeto lá para quê? Para desenvolver agora. Vamos fazer a datilologia. Então, eu estava procurando lá na internet. Como é que é o nome de internet? Esqueci. É internet. Conhece o sinal? Ele vai me falar o sinal. Internet? Sim, internet. Pronto. Já resolvi um problema, eu não vou ficar... meu Deus, eu esqueci o sinal. Como é que eu vou fazer? Não, sem neura. Existe técnica exatamente para isso. Primeira coisa, é isso. Segunda coisa muito importante dentro desse terceiro ponto aí que eu queria falar com você é o uso de classificador. Importantíssimo. Às vezes eu não sei, ele veio aqui para casa. Como é que ele fala? Ele veio, como é que é? Eu não lembro não, só lá. Aqui, eu lembro que isso aqui é uma pessoinha andando. Então ele veio aqui em casa. Aí depois a gente foi lá pra shopping e a gente começa a construir estratégias de classificador. Aí você tá precisando detalhar alguma coisa, nada melhor do que o classificador para você detalhar de forma concisa. Então, por exemplo, aí eu tava vendo, tinha um copo, aí tinha a mesa, aí tava o copo lá em cima. E esse copo, meu Deus do céu, bonito, mas depois quebrou. Olha para você ver, você usando o classificador para passar a ideia para o surdo. Fica muito mais fácil também nessa estratégia. E a terceira, que sem sombra de dúvida também vai te ajudar bastante, é expressão facial. Você pode sinalizar muito pouco, mas se você tiver uma boa expressão facial, você vai conseguir detonar nessa comunicação. Sabe por quê? Libras sem expressão facial não é Libra, gente. A Libras, ela depende completamente da expressão facial. Às vezes a expressão passa muito mais a ideia do que o próprio sinal. Então, a partir disso, você vai conseguir pegar essas 3 estratégiazinhas aqui e aperfeiçoar no seu estudo com a Libras. Isso é importantíssimo, tá? Então, dentro desse terceiro ponto, 3 pontos melhores aí para você. Vamos para uma quarta dica importantíssima que eu quero te dar? É o seguinte: não tenha medo. Você não é detentor do conhecimento. Ele é. O surdo é. Ele sabe o sinal. Tô falando de uma pessoa fluente, tá? Se ele sabe o sinal, qual é o problema de eu perguntar pra ele? Já parou pra pensar nisso? Qual que é o problema de chegar pro surdo e fazer uma pergunta? Qual que é o sinal de tananã? Ou então, tipo assim, às vezes o surdo é oralizado, ele pode te ajudar até com isso. Você conhece o sinal de mamãe? Aí ele fala, mamãe? Olha pra você ver. Eu preciso entender, gente, que eu sou pequeno mesmo. Meu conhecimento é pequeno. Em comparação ao surdo, a vivência desse surdo. Quantos anos que esse surdo tem que conhecer a Libras, né? Então, se eu entendo que eu sou pequeno e sou fadado ao erro, eu vou tirar esse peso do erro pra conseguir colocar nesse lugar de falar bem assim, olha, eu não sei, você poderia me ajudar? O Anderson, mas vai ficar parecendo chatice, vai ficar, sabe, eu gosto sempre de falar a respeito disso. O surdo é a pessoa mais paciente, sabe? E ele quer comunicar, esse é o ponto principal. Então, tira esse medo. E quinta e última dica: se você quer destravar de vez mesmo,
venha para o curso do Fábrica de Fluentes. Aqui no meu curso eu vou conseguir trabalhar com você de forma intencional, entendendo onde está a sua dificuldade, como que você está lidando com tal situação, por que você está travando, ou então esse erro está persistindo. A gente vai estudar todo o seu caso para a gente conseguir começar a colher resultado o quanto antes e te preparar para você já comunicar com o seu surdo. Então, assim, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Meu curso hoje está disponível para você, então acho que é uma oportunidade excelente, eu tenho certeza que é uma oportunidade excelente para você alcançar esse objetivo da fluência em Libras e vir com a gente para conseguir se comunicar com qualquer tipo de surdo. Aqui no meu curso eu garanto isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, não esqueça então de curtir, também compartilhar com outras pessoas. Esse conteúdo vai ficar aqui disponível para vocês, então compartilhem, sigam se você não nos segue ainda para receber mais conteúdo sobre isso, e a gente se encontra então amanhã com mais vídeo aqui para vocês. Falou!